Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde. E quem vai apresentar a nossa convidada é a doutora Lúcia Bel Awad. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no canal. Importante ter você conosco, hein? Mais um grande tema a ser discutido aqui sobre saúde, medicina e coronavírus. Doutora Lúcia, é com você. Olá, queridos amigos, estamos aqui novamente com mais um especial saúde no canal Biografias do jornalista Elias Awad, e hoje trazendo uma entrevista muito importante, uma especialista em vírus respiratórios, pesquisadora, médica, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, onde atualmente é professora afiliada, médica e pesquisadora, tem uma grande experiência na área de medicina, com ênfase em infectologia e virologia clínica. Ela é membro da International Society of Influenza and Respiratory Virus Disease, consultora ad hoc do Ministério da Saúde para a pandemia do coronavírus e consultora científica do OPAS Covid-19. Doutora Nancy Beley, que honra tê-la aqui no nosso canal, fazendo essa entrevista maravilhosa, dando esclarecimentos para todos nós a respeito da pandemia, a respeito dessa possível segunda onda, né? E eu gostaria aí de agradecer a sua participação. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre a pandemia e sobre essas questões que envolvem a Covid-19. Doutora Nancy, nós temos muitos desafios, né? Queria saber, na sua opinião, que é uma pergunta que a gente recebe muito e que todo mundo está se fazendo, será que estamos numa segunda onda ou ainda não saímos da primeira onda? O porquê desse aumento expressivo no número de casos que a gente vem observando nesses últimos dias no Brasil e do mundo? Então, a primeira coisa, né, que eu queria falar é que me incomoda um pouco esse termo segunda onda, porque classicamente a ideia de ondas durante uma pandemia é um conceito do entendimento das pandemias de influenza. Então, se você olhar a pandemia de 1918, nós tivemos, depois de 1918, uma segunda onda que foi muito pior que a primeira, com uma mortalidade maior, uma extensão nas faixas etárias. Isso por quê? Porque o vírus influenza, ele muda muito, muda demais. A taxa de mutação do vírus influenza é muito grande. Então, na segunda onda, você tinha um vírus que já era muito patogênico, virulento, que é o vírus mais agressivo em termos de vírus respiratórios que a gente conhece e conheceu até agora, muito mais do que o Covid-19. Mas na segunda onda, você teve modificações que o impacto foi ainda maior. E isso, de certa forma, também aconteceu em 1968, embora foi uma pandemia muito mais isolada, diferente, não acometeu a população mundial como se imaginou para 1918, que chegou a 50% da população mundial da época, quando a gente não tinha uma circulação de pessoas, não tinha aglomerações fora das grandes capitais, então imagine o que foi aquela pandemia. Então, esse conceito era um conceito conhecido para a influenza, né? O coronavírus é um vírus 20 vezes mais estável que o vírus influenza e outros vírus do tipo RNA. Então, eu não gosto muito, porque esse conceito, para nós, né, que temos o conhecimento das ondas pandêmicas de influenza, envolve você ter uma situação nova, pelo menos do ponto de vista virológico, que a gente não tem em nenhum lugar, né, do mundo com esse vírus. A gente tem mutações, mas nós não temos uma letalidade maior por conta de um aspecto virológico. Então, as pessoas têm chamado de segunda onda o que aconteceu, por exemplo, na Europa, o que aconteceu em algumas regiões além da Europa.
Nós tivemos uma situação inusitada, né, em relação às ondas pandêmicas de outras pandemias, que é o lockdown, a quarentena, o uso de máscara por toda a população e o isolamento muito restritivo. A hora que você começa a abrir, você claramente tem uma grande população que ainda é suscetível, esses números de avaliações soroepidemiológicas são extremamente variáveis, né? Muito dependentes do momento, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso depois. E então, você tem uma população não exposta, que se abre para um ambiente, para um convívio, para um não isolamento. É claro que você vai ter um acometimento dessa população. Então, eu não gosto desse termo segunda onda por conta disso. Na verdade, você está tendo uma exposição dos suscetíveis. Quanto mais suscetíveis e mais exposição, mais gente vai ser acometida. E num momento que vai variar a restrição. Então, alguns países, algumas regiões voltaram para trás. Vamos fazer restrição. Aí diminui. Aqueles que não fizerem restrição, você vai ter um pico agudo e estreito com grande número de casos, que o setor de saúde vai dar conta ou não vai dar conta. Claro que agora está mais preparado, claro que a gente agora manipula muito melhor os doentes mais graves, claro que agora há um entendimento daqueles mais de risco que tem que se proteger, então talvez estejam se protegendo, por isso que a gente viu essa tal segunda onda na Europa com grande número de população jovem, porque se sabem não serem de alto risco para a mortalidade, então tudo isso tem um impacto. Então, o que a gente está vendo aqui em São Paulo, por exemplo? Nós estamos vendo as pessoas começarem a socializar sem proteção. E isso explodiu primeiro no setor privado, como alguns dizem, nas classes A e B, porque foram as classes que estavam mais restritas em termos de convívio social, muitas vezes afastados de São Paulo, em casas de campo, na praia, no home office, e que começam a circular. São suscetíveis e o vírus continua circulando. Então, acho que é essa a explicação. Eu, particularmente, como eu falei, não gosto do termo segunda onda. Sim, porque a gente nunca teve, na realidade, uma diminuição expressiva de casos Sim. e óbitos, né? Sim. Se a gente estivesse próximo a zero, com muito poucos casos, a gente poderia dizer, sim, né? Agora é uma segunda onda, mas a gente não saiu da primeira, na realidade, né? Sim. E é o que você falou, esses números que a gente vê e que são colocados na mídia, muitas vezes não são os que representam aquele atual momento. A gente tem um delay aí, né, de 15 dias, e houve também alguns problemas de notificação que a gente soube, e talvez esse aumento agora seja decorrência da não notificação desses casos. Mas, enfim, estamos aí diante de um número preocupante de casos, as pessoas flexibilizaram, é compreensível que todos estejam cansados da situação, principalmente os jovens, né? Eu tenho 2 adolescentes, é difícil, né, segurá-las e não sai, é muito complicado, né? Enfim, todo mundo que acaba saindo, mas, infelizmente, o vírus está aí, ele existe, né? No início da pandemia, como era mais desconhecido, as pessoas tinham mais medo, a gente ficava mais resguardado, tudo que remete ao medo remete ao respeito, então as pessoas tomavam mais cuidado. O que a gente percebe é que começou a cair o número de casos, as pessoas começaram a relaxar. Talvez isso possa explicar esse aumento de casos. Mas, graças a Deus, as vacinas estão a caminho, temos vacinas promissoras, né? Aqui no Brasil, nós temos 4 vacinas em fase 3 de testes clínicos, né? E os resultados reportados nessas últimas semanas são muito satisfatórios, com uma eficácia acima de 90%, mas, de novo, não são resultados que foram publicados e revisados por pares, são anúncios de eficácia
dessas empresas, né, dessas farmacêuticas, mas que acabam nos dando, né, um norte e um cenário aí favorável para que essas vacinas funcionem e em breve aí sejam disponibilizadas para a população. No seu entendimento, na sua experiência, você acha que nós teremos a vacinação em massa para a população a partir do ano que vem ou ainda no final de dezembro existe uma esperança? Não, eu acho que vacinação em massa para toda a população nem em dezembro, né? Porque vacinação em massa envolve uma distribuição em massa, né? E distribuição em massa, a logística disso não se faz num país como o nosso, nem num estado como São Paulo, você não consegue fazer isso num período de 6, 8, 10 semanas, isso com uma agilidade tremenda, com você conseguindo fazer gestão de todos os postos de vacinação, com tudo funcionando, com todo o local de armazenamento funcionando, com a logística de saída central para distribuir. Então, claramente, nós não vamos ter isso nem em dezembro, nem em janeiro, né? Dezembro começa a semana que vem, claramente nós não vamos ter. É muito importante também que, quando se prevê que vai começar a se iniciar a vacinação, você já tem que ter um plano de vacinação definido e, fundamentalmente, mostrado, explicado para a população. E isso também tem que estar em curso, né? E em curso nós não temos isso agora, pelo menos nós não conhecemos qual vai ser esse plano, né? Até para que você tenha uma aderência. Então, claramente, todo mundo sabe que as vacinas vão ser distribuídas primeiro para os profissionais de saúde, né? Mas ainda nós não conhecemos como é que vai ser a distribuição para os grupos de risco, como idosos e doentes crônicos, depois dessa fase. E nós não temos uma experiência anterior nesse sentido. A gente tem uma experiência de vacinar a população para H1N1 em 2009, que foi a maior a maior distribuição de vacina que houve, porque você pegou várias faixas etárias, crianças, adultos jovens, idosos, doentes crônicos, mas nós, nesse momento, nós não temos aí uma experiência só para esses grupos de risco, né? Idosos e doentes crônicos, com uma necessidade de distribuição muito adequada, porque são os grupos que mais hospitalizam e vão a óbito. Então, toda a situação de pandemia, ela depende dessa estratégia, né? De você diminuir... Planejamento, né? Sim, e diminuir hospitalização e óbito com vacina, que é a nossa expectativa, para que essas pessoas possam conviver mais na sociedade, para a sociedade poder funcionar, mas isso precisa de planejamento. Por que a gente não tem, se o Reino Unido mesmo hoje, essa semana, já anunciou o seu plano de imunização para a população, alguns países já têm esse planejamento pronto, e por que nós não temos ainda esse planejamento? O Reino Unido, por exemplo, ele tem um programa de vacinação de influenza, ele tem um programa de saúde pública de detecção de vírus respiratórios muito antigo, que funciona muito bem, e eles, inclusive, eles têm um cardápio de vacinas diferentes para diferentes faixas etárias, população. Então, eles estão acostumados com esse tipo de gestão, né? De organização, planejamento e gestão. Eles têm o desenvolvimento, a Oxford, né, é que desenvolveu a vacina, então, claramente, eles estão à frente disso. É um país mais uniforme, a gente tem um país com uma diversidade extrema, a gente tem uma situação de locais no país onde dificilmente uma vacina chega de forma rápida, só chega de canoa, né? Tem uma problemática de manter a rede de frio. Imagina o que a gente viveu e viu na televisão esses dias com o Amapá. Como é que, num lugar que não tem nem luz, você vai vacinar as pessoas,
né? Então, veja o grau de complexidade que é o país. No Brasil, a gente tem um Programa Nacional de Imunização, que é federal. Nós estamos num momento político complicado, né? Desnecessário comentar aqui. Então, a gente não sabe como isso está andando, né? E que deveria estar andando, inclusive, com conhecimento dos locais, das unidades de saúde envolvidas que vão distribuir vacina. E até o momento, desconheço que isso esteja em andamento, porque eu estou numa universidade, nós estamos lá fazendo o projeto da Oxford, nós somos um hospital de referência com muitos doentes crônicos, hospital de referência de transplante, de uma série de coisas, e nós não estamos recebendo nenhuma informação de como isso vai se fazer no ano que vem, nem quando, nem como, e nem um planejamento nesse sentido. O governo federal devia disponibilizar essas informações para a população e para vocês que estão ali nas pesquisas diretamente, né? E a gente viu também que essa semana a gente soube de mais de 7 milhões de kits de PCR com validade para dezembro. Quer dizer, é um descaso em relação a esse problema da pandemia, uma falta de organização e de planejamento, que, no final das contas, quem vai pagar o preço disso é a própria população. Porque hoje, na iminência da pandemia, você sabe bem, é importantíssimo testar as pessoas. E nós temos esses kits em Guarulhos, né? Estão lá sem aparelhos, insumos para poder serem realizados, e daqui a pouco vão vencer e vão para o lixo. Quer dizer, é realmente uma situação muito complicada e mostra a inexperiência desse governo de estar administrando a pandemia, no meu entendimento, né? E a gente sabe, né, doutora Nancy, que o acompanhamento dos pacientes e das pessoas com sintomas, existe a real necessidade de se fazer os testes, né, até para entender se, de fato, a pessoa está com Covid ou não, né? Inclusive até para saber se a pessoa já pode sair de isolamento, né? Se ela já pode estar ao convívio social, que isso também é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu peguei Covid, fiz o teste do PCR, e o PCR é o único teste que, na realidade, comprova que a pessoa está doente, porque a gente sabe que a sorologia, o nível de anticorpos, depois de alguns meses, cai, né? Então, e também ele é um marcador de imunidade, mas não da doença, né? Acho que até você pode explanar um pouquinho mais a respeito desse tópico, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Qual teste eu devo fazer? Né? Em que momento da doença eu devo fazer a sorologia ou o PCR? Em que momento eu estou curada da Covid? Né? Eu posso ir ao convívio social, eu posso sair do meu quarto, do meu isolamento? Em que momento? Qual que é o parâmetro, né, para a pessoa que está nos ouvindo, que está com Covid ou que teve Covid, para poder entender um pouquinho essa dinâmica da doença? Se você está suspeito porque você tem sintoma, é o PCR que você tem que fazer. Agora, o PCR tem suas limitações, para mais e para menos. Para menos, porque se você tem muito pouco sintoma, é na primeira semana que é o ideal você fazer. Depois disso, ele pode dar negativo. E muita gente tem muito pouco sintoma. Né? A maioria das pessoas, você pega uma família toda, um ou outro vai ter mais sintomas, e você vê que muitos têm poucos sintomas e alguns assintomáticos. Vale a pena fazer em assintomático? Em algumas situações vale. Então, vamos pegar uma família que tem alguém que está doente e que tem pessoas de risco na família. Tem um irmão que é diabético, tem um outro que é asmático, tem um avô que mora junto. Então, assim, vale a pena fazer o teste em quem está doente e, eventualmente, depois de alguns dias, por isso que os laboratórios falam, espera 4, 5 dias. Por que é o 4, 5 dias para fazer? Não é para esperar 4, 5 dias se a pessoa tiver sintoma. Está com sintoma, vai testar, né?
Até porque, se a pessoa tiver positiva, ela tem que isolar, ela não vai para o trabalho, eventualmente para a escola, não vai conviver dentro de casa, vai tentar isolar da melhor forma que der, que for possível, né? Agora, aqueles que convivem, isso a Alemanha fez muito, o Japão fez muito, Hong Kong fez muito e fez certo. Então, os teus contatos ali na tua casa, ou eventualmente no trabalho, 4, 5 dias depois, que em geral a gente sabe que a transmissão entre você ter o contato e aparecer o PCR positivo, em média, é 4 a 5 dias depois. Então, mesmo estando assintomático, 4 a 5 dias depois, num contato suspeito, já dá para você ir testar. Se você tiver positivo, você vai isolar. Não interessa que você está assintomático. E tem uma outra questão. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que estava com Covid, com sintoma. Eu já peguei muitos pacientes, mulheres no consultório, que falaram, nossa, aquela dor de cabeça, então era do Covid. Porque mulher e dor de cabeça, a coisa andam juntas, né? É verdade. Então, andam juntas. Mas eu já tive pacientes que, assim, elas trabalhavam, aí elas tiveram um contato suspeito no trabalho, aí passou uns dias, elas foram testar, e eu perguntei, mas tá, não. É depois, quando veio positivo e passou 2, 3 dias, falaram bem que essa dor de cabeça estava diferente, bem que aquela dor nas costas estava diferente. Porque como os sintomas não são sempre respiratórios, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem tosse, tem gente que não tem tosse. Às vezes a pessoa não consegue definir até o primeiro dia que estava com sintoma. Então, não tem essa. Os outros países que fizeram bem feitos, fizeram assim. Você teve contato com alguém suspeito, esse contato foi um contato de risco, o que é isso? 15 minutos, numa distância inferior a 1,5 m, eventualmente sem máscara. Máscara que protege, não é máscara de tricô bonita, bacana, que combina com a blusa. Essa daí não protege. É máscara mesmo. Se você teve esse contato, você tem que testar quando? Aí não vai no primeiro dia. Espera no mínimo 4 a 5 dias, que é o período que está incubando. Agora, você está com sintoma, vai testar no primeiro dia. Eventualmente pode dar negativo? Pode, às vezes tem que repetir, mas não tem que ficar esperando. Porque se você testa as pessoas no tempo correto, você isola as pessoas e você diminui transmissão. Foi assim que os países que fizeram a lição de casa direito fizeram. Agora, se a pessoa pegou Covid, tá? Ela fez o PCR, deu positivo, aí ela ficou em isolamento, os sintomas foram passando. Qual é o momento dela sair do isolamento e qual é o teste que ela tem que fazer para saber se ela pode sair do isolamento? Ela tem que fazer um novo PCR e dar negativo ou não obrigatoriamente? Qual é o momento que ela está liberada para o convívio social? Então, isso daí também gerou muita confusão para as pessoas, para os pacientes. Por quê? Porque no começo da pandemia, quando a gente não sabia direito a evolução da doença em termos de transmissibilidade, que tinha até aquela coisa do sapato, da roupa, tudo a gente tinha receio, né, que transmitisse, até sem uma plausibilidade biológica, né, porque o vírus não resiste tanto assim também no ambiente, mas, enfim, a gente estabelecia que uma pessoa que tinha um PCR positivo, ela, depois de 14 dias, tinha que testar e ser negativo, passar 24 horas, testar de novo, ser negativo, e aí ela podia conviver com as outras pessoas. Isso durou muito tempo, principalmente em pacientes em hospital e tudo mais. O que se foi vendo foi duas coisas, que o período máximo de transmissão, o pico, das pessoas que não têm uma doença grave, que não estão hospitalizadas, que não estão na UTI, que não têm uma deficiência imunológica, a grande maioria das pessoas não hospitalizadas, a principal é a primeira semana, a transmissão.
Aí diminui bastante e próximo de 8, 9, 10 dias, praticamente não se tem mais no trato respiratório superior vírus viável que eu falando, tossindo, espirrando, cantando, vou jogar no ar e alguém vai inalar ou vai a gotícula cair e se contaminar. Então, 8, 9, 10 dias. Aí, o que a OMS fez? O que o CDC fez? Né? Que a gente segue muito o OMS e o CDC de Atlanta. Isolamento é 10 dias. Para quem? Para quem é ambulatorial, que não internou, que está em casa. É 10 dias. Aqui no Brasil, a gente, em termos trabalhistas, em termos gerais, ainda continua com a história do 14. E não se recomenda fazer o novo PCR. Por quê? Porque, às vezes, ainda a gente detecta material genético. Material genético não necessariamente é um vírus que está ali ativo dentro de uma célula, que pode entrar no nosso corpo, o vírus inteiro, e aí causar doença. Então, por conta disso, se considerou que não deveria fazer. Porque se a pessoa vai fazer continuar positivo, aí ela não vai saber, meu Deus, mas será que ainda eu transmito ou não transmito? Isso teria que ser avaliado por um especialista, e isso você vai gerar mais demanda, você aí está positivo, vai fazer mais outro PCR, então você gera uma demanda desnecessária numa situação que, em termos de risco para o paciente ambulatorial, não parece contribuir para a transmissão. Quando tiver vacina, vai ter gente que já teve a doença. Quem teve a doença, qualquer sorologia deveria dar positivo, né? Mas o título cai, às vezes não detecta. Quem tomar alguns tipos de vacina que só tem a tal da proteína S, né, que é um pedaço do vírus, que é o que se liga no nosso receptor e que faz anticorpo neutralizante, principalmente é contra essa proteína S, que é a coroa que está ali em volta do coronavírus, não são todos os testes sorológicos que detectam. Você tem que fazer um teste que detecte anti-S. Então, se você não teve a doença, aí você toma uma vacina, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, a vacina russa, a vacina de Oxford, a da Moderna, é tudo S. Não teve a doença, toma a vacina, vai correndo dosar para ver se está protegido, não vai detectar, dependendo do teste que fizer. Alguns testes pegam S, outros pegam N. Então, se oriente com seu médico para saber direitinho, porque os testes são muito variáveis. Tá? Quem tomar a vacina de vírus inteiro, aí os testes sorológicos deveriam apontar se você está protegido. Eu acho que é importante a gente explicar isso. No caso da vacina Coronavac, que usa o vírus inativado, Sim. E aí você consegue detectar os anticorpos com uma sorologia hoje disponível, por exemplo, né? Isso. E também não basta as pessoas se vacinarem e depois fazer uma sorologia, ver que tem anticorpos. A gente precisa entender se esses anticorpos produzidos pelas vacinas vão proteger contra a Covid-19 ou se vão evitar que a pessoa tenha a forma mais grave da doença ou que essas vacinas confiram o que a gente chama de imunidade esterilizante. Ou seja, a pessoa tomou a vacina, ela não fica doente e também não transmite o vírus. Mas essas perguntas, nesse momento, a gente não sabe, né? A gente vai ter que aguardar os resultados, o acompanhamento desses estudos clínicos, né, doutora Nancy, para poder entender em que nível essas vacinas protegem as pessoas, não é verdade? Isso é super importante, porque eu já tenho ouvido até colegas falando isso. Outro dia, um colega urologista falou: não, eu só vou para Goiânia visitar a minha mãe, e ele opera todo dia, está em hospital e tudo. Quando chegar a vacina, você sabe, Nancy, quando vai chegar? Eu falei: não sei, mas quando chegar, nós vamos ser os primeiros. Ele falou: não, porque daí depois que eu tomar a vacina, eu vou. Gente, não é que vai tomar a vacina e vai acabar o coronavírus e todo mundo não precisa usar máscara. Calma, gente, não é assim.
É isso que você explicou e você treinou com o Calil, né? Você sabe muito. Com certeza. É, porque a gente lê tanto, né? A gente fala com tanta gente e, assim, precisa separar as coisas. E também a gente precisa lembrar as pessoas, até quem está nos ouvindo, que não é porque tomou a vacina que a pandemia acabou, agora eu posso sair, isso e aquilo. Não, a gente ainda tem esse período que a gente vai ter que observar os resultados das vacinas, ver que efeito que elas vão resultar, né? Se realmente vão proteger as pessoas ou não. Então, não é porque está com a seringa no braço que vai poder sair por aí, né? Como se a pandemia, como se o vírus não existisse. Não é por aí, né, doutora Nancy? Não, de jeito. E tem a questão, né, que você sabe que assim a gente tem um tempo para desenvolver anticorpo. E a boa parte dessas vacinas vai ser mais de uma dose. Então, assim, não é que você toma a vacina, na melhor das hipóteses, fim de janeiro, começo de fevereiro, você vai tomar uma dose. Tem um tempo, você vai tomar outra dose, tem um tempo, aí é que você vai estar com o título de anticorpo que nós vamos saber se vai te proteger. É isso que você falou. É um grande desafio aí pela frente, né, doutora Nancy? Com certeza. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, nós estamos aí terminando a nossa entrevista, e, por favor, fique à vontade para dar o seu recado para aqueles que estão nos ouvindo. Tá, eu acho que é um momento muito difícil, né, que a gente está vivendo. A pandemia é difícil para as pessoas, esse isolamento social, né? Eu comparo às vezes com guerra, mas guerra, apesar de tudo que se passa, as pessoas ficam unidas para se defender, para dividir o sofrimento, e na pandemia as pessoas não podem ficar juntas. Então é extremamente difícil. Para os jovens que estão circulando, eu entendo que é muito difícil, porque é uma situação de uma expectativa de quem não acabou o curso, de quem não se formou, de como vai fazer, de quem perdeu o emprego, de quem nem arrumou o emprego, para as pessoas mais velhas que gostam de ver os netos, os filhos. Então, é muito difícil. Mas é um comportamento que a gente vai ter que ter durante muito tempo ainda. Mas é possível viver, é possível se divertir, é possível até encontrar as pessoas por um período curto, com máscara. Não dá para a gente, por exemplo, fazer uma festa em casa com muita gente, porque o período não vai ser curto e ninguém vai ficar usando o tempo todo máscara. Então, é a história do Natal, né? Nos Estados Unidos, o CDC recomendou que as pessoas não se encontrem no Thanksgiving. Então, provavelmente aqui não vai dar para a gente fazer aquelas festas, aquelas confraternizações de trabalho. Vai ter que fazer diferente. E esse comportamento a gente vai ter que aprender, porque agora é o coronavírus, que é um teste, mas terão outros coronavírus no futuro, com certeza, e terão outros influenza no futuro, com certeza. Então, a gente tem que aprender a se comportar quando tem uma situação de virose respiratória grave na sociedade. Porque se a gente soubesse comportar, nós não vamos ter que viver aquele lockdown que a gente viveu daquela vez no primeiro semestre. Então, acho que essa é a mensagem, e vamos ter esperança, vai vir muita coisa boa para nos ajudar aí nos próximos tempos. Ótimo, muito obrigada pela sua mensagem, pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho como médica pesquisadora, né? O Brasil aí tem despontado no ranking de países também que estão publicando artigos relacionados à Covid-19, estamos aí em 11º lugar, né? Mostrando o seu potencial. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelos esclarecimentos e aguardamos você numa outra oportunidade aqui no canal. Muito obrigada pela atenção de vocês que nos assistem, e aí espero vocês toda sexta-feira às 20h com mais um programa do Especial Saúde, falando e trazendo assuntos importantes da pandemia, tratamentos e vacinas. Muito obrigada e até mais. Tchau, pessoal!
Tá aí, portanto, a conversa da doutora Lúcia Belawad com a professora doutora Nancy Belli, ela que é médica infectologista, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp, aqui conosco no Especial Saúde, trazendo grandes esclarecimentos. Obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, pessoal!